Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, não se abalam, firmes para sempre. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje nós vamos estar falando sobre a Torre de Babel. Veja bem, no estudo passado nós estudamos sobre Noé e sua família, a arca do Senhor, e o Senhor mandando água para lavar a terra, para acabar com toda a maldade que havia no coração do ser humano e acabar com a raça humana. Deus iria reconstruir de novo com a família de Noé. No capítulo de número 9 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Noé. Os versículos de número 1, 2 e 3 nos diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então a ordem do Senhor é para que encher a terra e multiplicar, e o homem continuar dominando sobre todos os animais, né? E assim os animais teriam temor e pavor da raça humana. Veja bem o que acontece. Noé e sua família começaram a encher a terra. A terra voltou novamente a ser habitada pela raça humana. E assim foram se multiplicando as pessoas, as famílias. E nós encontramos aqui agora em Gênesis 11, no qual nós vamos ler agora sobre a Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Vamos ler? Ora, Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. O que nós estamos vendo, a terra novamente está se enchendo, muitas famílias, muitas pessoas. E o que as pessoas pensaram entre si? Eles ajuntaram ali um grupinho e decidiram: nessa terra aqui de Sinear, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre no qual chegue aos céus, o topo dela chegue aos céus. Então o que aqueles homens, o que aquelas famílias, o que aquelas pessoas estavam pensando? Vamos viver aqui para sempre, vamos edificar essa cidade, tenhamos uma só linguagem e seremos um povo só, para que nós não venhamos espalhar pela terra. E qual foi a ordem do Senhor no capítulo 9 a Noé? Enchei a terra e multiplicai ela, ou seja, por toda a terra deveria ser habitada pelos seres humanos. Ou seja, aqui Deus já vê a intenção do coração do homem. A intenção do coração do homem não é para a vontade de Deus, não é para agradar o Senhor, mas é para si mesmo, para si próprio. Então o que eles decidem? As pessoas planejam uma torre, do versículo 1 ao 4, e essa torre, para chegar até os céus, para ser um só povo, para ter o mesmo Deus, para ter
a mesma habitação, a mesma linguagem, e assim não mude para outros lugares. Então o Senhor desce para ver a cidade. No versículo de número 5 vai nos dizer: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor vai dar um aval sobre tudo isso que os homens estão fazendo. O versículo 6 vai nos dizer: e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, é só o começo de fazer uma torre para chegar aos céus. Tudo o que eles intentam fazer, eles vão querer fazer. Se o Senhor deixasse nós fazer tudo o que nós queremos, com certeza essa terra já não tinha mais ninguém. Se o Senhor não intervisse, não desse sabedoria ao homem, não desse o conhecimento verdadeiro acerca das coisas, com certeza a terra estaria sem ninguém e todos os habitantes da terra teriam passado dessa para melhor ou para pior. Ou seja, a intenção do coração do homem é sempre voltado para si mesmo. Mas o versículo 7 chega e Deus não aprova essa construção, Deus não aprova o que estão fazendo, porque Deus já tinha dado uma ordem para eles. Vai nos dizer o seguinte: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Versículo 8: destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Veja bem o que acontece: desçamos. O Senhor está dizendo para quem? Nós estudamos no começo lá na Bíblia, quando Deus vai fazer o homem, Ele vai dizer o seguinte: façamos o homem, façamos. Deus está conversando com quem? Com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem. Deus está ali mostrando o que vai fazer. Façamos o homem ali com Jesus e com o Espírito Santo que vai fazer. Da mesma forma, Deus está aqui dizendo para Jesus e o Espírito Santo, ou seja, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Ou seja, Deus está para fazer algo que não está no coração do homem, mas está no coração dele. A sua vontade, os seus planos não podem ser frustrados. Sendo assim, Deus comanda, Deus está no controle, tudo vai acontecer segundo a sua permissão. E quando aqueles homens estavam construindo a torre, Deus mudou a sua linguagem. Um já não compreendia o outro, não está escrito, porém, talvez um ali em cima está pedindo a massa para um, ele já não está entendendo mais, lá vem com tijolo. Outro está pedindo um baldinho com água para dar uma jogada de água ali, e de repente chega o rapaz com a massa. Ou seja, a linguagem deles foi confundida, e Deus depois o dispersou por toda a terra. Meus irmãos, por que existem pessoas diferentes hoje? Por que existem vários países no qual muitos são diferentes um do outro, muitas linguagens são diferentes? Hoje temos a tecnologia, muitos têm aprendido as linguagens estrangeiras. Porém, nós vemos que aqui em Babel, o homem foi dispersado por sobre a terra. E o versículo 9 vai dizer: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Toda vez que você vê esse nome, Babel, que alguém falar a Torre de Babel, você vai ter algo em sua mente. O que significa Babel? As pessoas vão perguntar: o que é Babel? Uma torre? Não. Babel não é somente uma torre, uma cidade, mas Babel significa confusão, aonde Deus mudou a linguagem, aonde Deus mudou os povos, aonde Deus dispersou os povos para cada um habitar no lugar da terra. E assim nós temos hoje muitos povos, muitas línguas, nações, e assim nós entendemos que por meio de Gênesis 11, Deus fez tudo isso. Foi assim que vemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus determinou irá cumprir. A terra foi novamente populada pela humanidade. Nós vemos hoje as populações da terra está aumentando a cada dia. E mais quem está vindo com ele, o qual nós estudamos durante vários estudos passados, o pecado. O pecado vai sempre levar o coração do homem a fazer planos, a não olhar muitas das vezes para a vontade de Deus, mas olhar simplesmente para o seu eu. E assim Deus vai movendo, Deus vai dirigindo a história, Deus vai intervindo na história. Para quê? Para que os seus planos continuem firmes, para que os seus planos continuem à tona no coração do homem, e para que os pensamentos e os planos do homem possam ser frustrados. Porque se Deus disse para multiplicar a terra, era isso que os homens deviam fazer. Se Deus disse para obedecer a sua voz, a sua palavra, é isso que o homem deve fazer. Se Deus diz para mantermos a calma, se Deus diz para mantermos a fé, estudarmos a sua palavra,
É isso que devemos fazer. Então esse foi o estudo de hoje. Próximo estudo será Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vamos ver a história de Abraão e as promessas que o Senhor fez para ele. E essas promessas, elas vêm até o dia de hoje para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, uns bons estudos. Volte atrás lá nos estudos passados. Dá mais uma olhadinha naquilo que você tiver mais dificuldade. Faça pergunta, entre em contato. E na medida que o Senhor nos der sabedoria, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar comentando. Vamos estar orando pelos irmãos. E a cada dia mais nós vamos aprendendo da sua palavra. Esse foi o estudo de hoje. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.